Olá, cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre As Agentes 355, filme dirigido por Simon Kinberg, de X-Men Fênix Negra, e que conta com um elenco feminino que dispensa maiores apresentações. Você tem indicado ao Oscar Jessica Chastain, as vencedoras do Oscar Lupita Nyong'o e Penélope Cruz, a alemã Diane Kruger, todas elas compondo um super time de espiãs em um thriller de ação e espionagem que inicia sua narrativa na Colômbia, em que o filho de um poderoso chefão barão local desenvolveu um dispositivo que permite controlar sistemas privados. Por exemplo, ele pode hackear um avião e explodir um avião no ar. Ele pode desligar toda a energia de Bogotá. Naturalmente que esse sistema, em mãos erradas, é sinônimo de caos. Portanto, constrói-se toda uma operação na CIA em que a Jessica Chastain e o seu companheiro, que é o soldado invernal, o Bucky Barnes, Sebastian Stan, viajam para Paris para tentar se comunicar com o personagem interpretado pelo Edgar Ramirez e comprar esse dispositivo dele. Só que aí começa a dar tudo errado quando a personagem da Diane Kruger se mete no meio. Naturalmente que a narrativa vai se desenvolver até determinado ponto em que essas espiãs vão unir forças para tentar recuperar esse dispositivo ou pelo menos destruí-lo para evitar maiores desastres e qualquer catástrofe no mundo. E isso tudo entremeado com cenas de ação. As Agentes 355 nos obriga a perguntar primeiro uma provocação para vocês. Como que vocês se sentem diante dessa onda de filmes de ação estrelados por mulheres? Você na realidade já teve isso, você já começou isso lá na década de 80, quando o Luc Besson lançou Nikita, Programada para Matar. Ou será que era Nascida para Matar? Não lembro. Pois bem, hoje você tem uma grande oferta de filmes, seja o Jolt com a Kate Beckinsale, tem o Kate disponível na Netflix, enfim, você vai pensar assim, poxa, tem muito filme realmente disponível em que as mulheres assumem a posição dos heróis ou das heroínas de ação desse novo século. Como você se sente a respeito, espectador? Porque o que eu percebo como crítico é que muitas das pessoas que criticam esses filmes em que mulheres estrelam e protagonizam são as mesmas pessoas que correm para passar pano nos filmes de ação medíocres. E aqui medíocre não estou dizendo que é um filme ruim, é aquele filme mediano, é aquele filme que atende às expectativas do seu gênero, suas convenções, mas também não faz nada além do que poderia fazer. Muitas dessas pessoas que correm para criticar esse tipo de filme estrelado por mulheres são as mesmas pessoas que não veem problema nenhum em ver mais um filme de ação do Jason Statham, mais um filme de ação com o Dwayne Johnson, com o Vin Diesel, ou mesmo aqueles mais B, hoje em dia, outros estrelados pelo Frank Grillo, pelo Bruce Willis também, até pelo Nicolas Cage. Então é um sintoma, né? É sintomático do mundo em que vivemos. Primeiro, que as mulheres comecem a assumir os postos nesses filmes de ação e que vai haver uma força que vai rejeitar esse tipo de filme, que vai rejeitar justamente porque aparentemente está desconstruindo uma convenção do gênero de ação que era ser estrelada e protagonizada por homens. Quanta besteira! As Agentes 355, elas não proporcionam, é verdade, nada de inovador dentro do cinema de ação e de espionagem. Se parar para pensar, se comparado, por exemplo, com um filme de elenco como Vingadores, o filme tem a mesma construção, em que personagens começam brigando entre si até que descobrem que precisam unir forças contra justamente um adversário comum. Isso não muda. Você vai ver a rixa entre a Jessica Chastain e a Diane Kruger, você vai ter uma outra personagem que vai se envolver na trama lá no terceiro ato, que é até um probleminha de construção de roteiro, você trazer uma personagem nova, faltando 30 minutos para acabar o filme. Mas
as cenas de ação funcionam a contento. Inclusive, elas se valem um pouco da característica feminina da sutileza, dessa astúcia. Elas não precisam apelar necessariamente para a ação física e para a correria e para a perseguição, que é a marca registrada desse cinema mais brucutu masculino. Elas podem utilizar, portanto, a capacidade, a perspicácia de se posicionarem de uma forma mais inteligente, de uma forma muito mais aliada uma à outra. Elas não batem cabeça, como acontece com frequência nos filmes masculinos, mas elas unem forças de forma inteligente e conseguem superar seus obstáculos. E nesse sentido, as 5 atrizes, embora nenhuma delas interprete um grande papel, nenhuma delas saia desse estereótipo da mulher badass, talvez com exceção da Penélope Cruz, que é a única que não é uma agente secreta, mas uma psicóloga / terapeuta, elas estão bem nos seus papéis. Elas fazem aquilo que se espera que elas façam em um filme de ação. Elas fazem boa parte das cenas de luta, elas têm uma desenvoltura física, uma capacidade de executar as cenas de ação de uma forma adequada, de uma forma competente, e elas se desafiam também para tentar trazer um elemento feminista para dentro da narrativa, em como as mulheres são definidas por personagens masculinos. E essa raiz, esse vínculo com esses personagens masculinos, como é o caso de um marido, de um namorado, de um chefe de uma organização, do pai, do paquera, elas vão rompendo esses laços e vão adquirindo um empoderamento, uma independência dentro das suas ações, a ponto de dispensarem qualquer vínculo anterior e passar a depender apenas delas mesmas, entre si e dentro de si. Esse elemento é muito bem desenvolvido dentro da narrativa, embora venha ao custo de um terceiro ato problemático. E aqui eu vou soltar um spoiler, porque tem algumas coisas em filmes que não dá pra gente comentar sem tocar um detalhe no roteiro. É um elemento até comum dos filmes de ação e que esse filme poderia ter feito um pouco diferente. Mas você está avisado, a partir de agora tem spoilers. E bem, o roteiro, né? O roteiro, às vezes, muitas vezes, é o ponto fraco de um filme, porque o roteiro é a porta de acesso para o espectador encarar aquele exemplar, encarar as convenções daquele filme, encarar os clichês e perceber, poxa, por que nada mudou? E tem um aspecto do roteiro que chega a entristecer ver que existe toda uma grande maquiagem no assassinato, no sumiço do Sebastian Stan, embora todo mundo que já viu meia dúzia de filmes de ação saiba que ele é o vilão do filme, que o desaparecimento dele no primeiro ato só vai obrigá-lo a aparecer no terceiro ato com uma grande surpresa que ninguém esperava isso. Mentira, todo mundo esperava, mas nem é esse tanto assim o meu problema com a narrativa. O meu problema da narrativa é que em certo momento o personagem Sebastian Stan e os seus capangas, ele consegue cercar todas as agentes 355 e poderia simplesmente eliminar as ameaças bem ali. E como todo filme de ação medíocre, de novo, medíocre não é ruim, medíocre é mediano. Como todo filme de ação assim, tem sempre um momento em que o vilão não mata os mocinhos, quando poderia matar os mocinhos. Matar os mocinhos ali acabaria com a narrativa. Não tem nenhuma razão construída dentro do roteiro para que elas se salvem. Sei lá, poderia ter um dispositivo de segurança que alertasse a polícia e eles precisassem sair, fugir correndo. Então assim elas permaneceriam vivas, mas não. Eles saem tranquilos, caminhando, e nenhuma das 5 espiãs, agentes secretas, são mortas. E naquele momento elas podem se reagrupar e podem se vingar para o momento final que acontece no terraço de um hotel, né? Acontece numa suíte de hotel. É um pouco decepcionante ver isso e perceber que em um filme estrelado por mulheres, a direção acaba sendo do Simon Kinberg. Nada contra o diretor, um bom diretor para essas cenas de ação. Eu, inclusive, sou um dos poucos defensores do X-Men Fênix Negra nessa praia. Mas seria o caso de uma mulher diretora, né, trazer e injetar aquele elemento feminino também atrás das câmeras. Dá até para perceber que a Jessica Chastain, como uma das produtoras, tem um relacionamento muito bom com o Simon, que a dirigiu em X-Men Fênix Negra, em que ela interpretou a vilã do filme. Mas a gente
talvez ressinta uma componente feminina mais perto e detrás das câmeras, além da roteirista, além das produtoras. Nada que comprometa quem está buscando um bom filme de ação. Um filme que vai ser um bom passatempo, vai ser divertido, vai trazer elementos legais, vai trazer perseguições, lutas, cenas de ação, personagens e atrizes com que nós nos relacionamos, que nós conhecemos, uma representatividade bem interessante em frente às câmeras. Você tem uma atriz negra, você tem uma atriz asiática, você tem uma atriz espanhola, você tem uma atriz alemã e você tem uma atriz americana. Essa representatividade mostra então a universalidade, a sororidade que existe entre essas agentes 355 em um filme que pode ser a porta de entrada de uma franquia que pode trazer mais continuações dependendo do resultado da bilheteria. Bem, meu veredito do filme são 3 estrelas, aquele filme médio que agrada quem está procurando exatamente o filme do gênero de ação. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, inscreva-se no canal e comenta aqui abaixo também que próximo filme você quer que eu escreva uma crítica, ou melhor, que eu publique uma crítica para vocês. Espero vocês, conto com vocês para expandir cada vez mais esse espaço de opinião, de crítica e de conversa. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.